Atenção porque vai começar a aula de artes. Alô, meus queridos alunos do 9º ano. Vamos começar hoje mais uma aula de arte aqui no canal e eu conto com a participação de vocês, tá? Não esquece de dar o like aqui no vídeo, de colocar o nome completo para a professora acompanhar a frequência. E vamos lá iniciar a nossa aula? Vamos começar com a correção da atividade anterior. O nosso assunto anterior foi sobre arte cinética, certo? Então, vamos revisar algumas questões? Eu trouxe duas questões para a gente debater. Então, aí temos a quinta questão. E nela, nós temos 3 imagens, né? 3 obras. E eu peço para que vocês me marquem aí na questão qual é a obra que é característica da arte cinética, a arte do movimento, né? Nós temos aí uma arte que é do expressionismo, nós temos o cubismo e nós temos a arte cinética. Qual das opções seria a correta? A letra A, pois ela nos remete o quê? Ao movimento, uma ilusão de ótica de movimentação nessa obra, tá certo? Então, a resposta correta seria a alternativa A. Na primeira questão, né, eu trago assim: de acordo com a sua origem, o termo cinética significa algo que tenha movimento. Assinale a alternativa que confirma que compreende a arte cinética, né? O que compreende a arte cinética. De cara, eu já estou vendo aí na letra A falando assim: compreende as expressões artísticas em que pode ser notada a presença de movimento, seja ele aparente, né, com a ilusão de ótica, ou real. Logo, a letra A seria a alternativa correta, né? Nós já descartamos aí a alternativa B e a alternativa C. Tá aí o gabarito, pausa na tela, pausa a intérprete aí para vocês ficarem olhando as alternativas de todo o gabarito. Então, vamos lá, depois que vocês corrigirem aí, deu pausa na aula, deu pausa na professora, vamos mergulhar hoje no assunto e nós vamos falar hoje sobre a origem e evolução do cinema mundial, certo? Então, a origem do cinema ela está associada a uma invenção chamada cinematógrafo, certo? Cuidado, professora, para não esquecer o acento. Cinematógrafo. Lá no século XIX, que é um aparelho capaz de capturar a imagem em movimento. O que é a imagem em movimento? A imagem se movimentando, certo? Então, temos aí embaixo a imagem do cinematógrafo para vocês, que é esse equipamento pequenininho. E ao longo das aulas nós vamos descobrir quem foi que inventou esse equipamento, tá certo? Quem inventou, quem aperfeiçoou e quem o patenteou. Mas antes, vamos dar um mergulho na era pré-cinema? Vamos lá? Lá, 5.000 anos antes de Cristo, lá na China, nós temos a invenção do teatro de sombras, que é um surgimento que fez com que nós chegássemos até o cinema atual, certo? Então, a partir daí, nós temos a evolução até o cinema atual. Então, neste ano, com esse teatro de sombras, nós temos o quê? As sombras, as imagens sendo projetadas através da luz. Vocês já brincaram de fazer sombras na luz com as mãos? Pronto. Nessa época, se utilizava esse tipo de material, né? Para fazer com que o público ficasse em volta e contemplasse aquele teatro das sombras. Então, a partir daí, nós temos o começo do cinema, certo, minha gente? Não é um cinema propriamente dito, mas é uma estrutura que nos leva até o cinema atual. Posteriormente, né, anos posteriores, a primeira tecnologia cinematográfica foi desenvolvida por Leonardo da Vinci, né? E depois por Giambattista della Porta. E que invenção foi essa? Foi a câmera escura. E no que consistia essa câmera escura? Era uma caixa preta, certo? Com um orifício. Nesse orifício era coberto por uma lente e através dessa lente passava-se a luz, tá certo? Então, o que se via de fora, a imagem que se colocava na frente da luz, era projetada para dentro dessa câmara escura.
Um século depois, lá no século XVII, eles criaram uma lanterna mágica. E que lanterna mágica é essa? Essa lanterna mágica é um cilindro. E um cilindro iluminado na parte de dentro, ou seja, o oposto da câmara escura. Esse cilindro, ele tinha uma vela lá dentro e ele conseguia iluminar, né, de dentro para fora as imagens que eram desenhadas em uma lâmina de vidro. Então, esse experimento, ele fazia a projeção daquela imagem, tá certo? Esse experimento foi muito utilizado até nas universidades da época, né, para fazer mostrar alguma imagem qual o professor quisesse. No século XIX, né, muitos experimentos eles foram estudados com relação ao fenômeno responsável para manter, no caso, a imagem na nossa retina, o que nos dá a ilusão de ótica de movimentação. E nós temos um desses experimentos que foi criado por Antony Plateau. Não sei se estou falando certo, mas eu estou gastando meu francês para vocês. E ele criou o fenacitoscópio. De novo, fenacitoscópio, que era um instrumento que propagava várias figuras, certo? Figuras que eram coladas em um círculo, né, em um disco. Essas figuras em posições diferentes, que quando se girava aquele disco, dava a ilusão de que ela estava fazendo o quê? Se movimentando, um movimento contínuo. E depois deste experimento, nós temos também no século XIX o surgimento da fotografia, né? Que nos aproxima ainda mais do surgimento do cinema. Certo, minha gente? Então, este é o período pré-cinema. Agora, nós vamos conhecer um equipamento que também fazia a captura da imagem em movimento. Este equipamento é chamado de cinetoscópio. Olha aí, uma grande caixa e tem um homem aí olhando por um orifício. Vejam que só dá para ser visto por uma pessoa. Então, esse equipamento, ele foi desenvolvido por William Dickson, que era um engenheiro que trabalhava nas fábricas lá de Thomas Edison. Thomas Edison, ele desenvolveu o filme, a película de filme, que ia dentro desse cinetoscópio. E esse cinetoscópio, ele foi tão divulgado, né, ficou tão famoso, as pessoas poderiam ficar ali contemplando aquela imagem em movimento, pelo aquele buraquinho, por mais ou menos uns 15 minutos, e ele foi espalhado por todo canto, né? Era a sensação. Olha que modernidade. E aí, depois desse equipamento, né, desenvolvido por eles, propagado lá por Thomas Edison, nós temos, no ano de 1892, o francês Léon Broglie, não sei se é assim, mas eu acredito que seja, acredito piamente que o nome dele é esse. Ele conseguiu, a partir desse cinetoscópio, desenvolver um outro equipamento. Aquele equipamento que nós vimos lá no começo da aula, o cinematógrafo, certo? Que era um equipamento menor, certo? Que fazia o quê? Ele era a manivela. Eita, que a professora passou. Ele era a manivela e ele conseguia capturar a imagem, conseguia imprimir a imagem lá no rolo no filme e conseguia projetar aquela imagem para a parede, certo? Então, mais de uma pessoa poderia contemplar aquela imagem em movimento. E esse equipamento, ele só foi patenteado e desenvolvido, né, mais por Louis e Auguste Lumière, que são os irmãos Lumière, certo? Então, esse equipamento ele acabou sendo patenteado por eles, por quê? Porque Broglie ele não tinha dinheiro na época para fazer a patente. Então, os irmãos, como eles já trabalhavam nesse universo, a família deles já tinha fábricas, né, nesse universo, eles pegaram, patentearam e ainda conseguiram aprimorar ainda mais esse equipamento. E saíram difundindo esse equipamento por todo o canto. Então, foram várias produções cinematográficas de pequena capacidade, claro, exibidas em sessões especiais pelos irmãos Lumière. E aí, os irmãos Lumière tiveram a sua primeira exibição, né, do seu primeiro filme,
que se chama A Saída da Fábrica Lumière em Lyon, que aconteceu no dia 22 de março de 1895, lá no Grand Café em Paris. Então, esses primeiros filmes, representavam cenas cotidianas, né? A saída da fábrica, a chegada do trem. Tem um fato até engraçado, que em uma dessas apresentações, né, quando eles filmavam a chegada do trem, as pessoas saíram correndo, porque o trem ele estava em movimento e as pessoas não esperavam. O que era uma grande tecnologia, né, uma grande surpresa para as pessoas da época, que para a gente é uma coisa bem antiga, não é? Continuando a nossa aula, nós vamos falar agora de Georges Méliès. E o que é que esse homem fez? As 3 primeiras décadas lá do século XX, o cinema ele consegue se afirmar enquanto arte, né? A nossa 7ª arte. Isso ocorreu, sobretudo, pela ação desse artista, que ele era apaixonado pelo teatro e ele também era mágico ilusionista, né? Então, um dos principais nomes dessa fase do cinema é Georges Méliès, que ele dirigiu um filme chamado A Viagem à Lua, em 1902, e ele conseguiu com esse filme efeitos visuais verdadeiramente impressionantes para aquela época. Ele pegou o rolo do filme, a película que ele gravou, né, e ele ia desenhando manualmente mesmo imagens lá naquele filme para nos dar um efeito. Tá certo? Efeito esse muito impressionante, uma tecnologia bastante avançada para aquela época. Eu deixei aí o link desse filme de Méliès para vocês depois olharem como ele foi confeccionado, como é interessante esse efeito que ele criou com os desenhos, certo? Então o filme vai estar aqui na descrição do vídeo para depois vocês acessarem e conhecerem, desfrutarem da obra desse artista, tá certo, minha gente? Resumindo a nossa aula, certo? O cinema, em 1889, nós tivemos o quê? A criação do cinetoscópio, certo? Por William Dixon, aperfeiçoado também e distribuído pelas empresas de Thomas Edison, certo? Em 1892, o francês Boulle, ele conseguiu, a partir desse cinetoscópio de Dixon, desenvolver o cinematógrafo. Lá, em 1895, os irmãos Lumière conseguiram patentear este equipamento, desenvolver ele ainda mais e conseguir fazer exposições cinematográficas com este equipamento. E por fim, nós chegamos ao primeiro filme, né, desenvolvido por Méliès, que foi A Viagem à Lua, que aconteceu em 1902, que conseguiu efeitos visuais que foram impressionantes para aquela época. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje sobre essa evolução do cinema, a chegada do cinema, né, até aqui, até o cinema atual, aquele que nós vemos nas salas escuras. E eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje, tenham conseguido aprender, conseguido construir o conhecimento. E um beijo em vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.